E agora, uma história que não se resolve, apesar de haver uma sentença transitada em julgado que determinou um desfecho que continua por cumprir. Nos anos 80, o dono de um automóvel de coleção feito a partir da fuselagem de um caça alemão da Segunda Guerra Mundial cedeu ao Museu do Caramulo para que pudesse ser apreciado em todo o país. Há 3 anos, e já depois do engenheiro mecânico proprietário deste Messerschmitt ter morrido, o filho percebeu que o museu se apresentava enganosamente como dono do carro. A tentativa de recuperação do automóvel terminou em tribunal e não se resolveu, apesar dele. Até hoje, nem sequer acompanhado pela GNR, Diogo Lucena Quadros consegue recuperar o que é seu por direito. Era um carro que era muito querido, foi o primeiro carro que o meu pai comprou e apesar de ter tido vários ao longo da vida, este era especial para ele, porque foi o carro inclusivamente com que ele tirou o curso, com que andou toda a vida, quer dizer, até à fase em que casou e que teve filhos. José Diogo Lucena e Quadros comprou este automóvel nos anos 50, um Messerschmitt KR 200. Pela estima que tinha ao automóvel e pelos conhecimentos que adquiriu como engenheiro mecânico, chegou mesmo a fazer peças para o manter operacional. Nos anos 80, já com filhos, um deles, Diogo, deixou de o conduzir. Este carro era um carro do imaginário lá de casa. Nós sabíamos que o meu pai tinha o carro. Eu já não assistia ao meu pai a andar no carro, realmente. Este não é propriamente um carro familiar, não é? Com os filhos e assim entendeu que seria uma boa opção. Uma vez que o meu pai era proveniente ali da zona do Caramulo, da freguesia de Santiago Besteiros, o meu pai entendeu que seria uma homenagem que estaria a fazer à zona de onde era natural, cedê-lo, portanto, não o doar, cedê-lo meramente para exposições ao Museu do Caramulo. E por lá ficou durante anos. Um microcarro peculiar de 3 rodas, produzido entre 1950 e 1960 pelo fabricante alemão de aviões Messerschmitt. Em 1998, o pai de Diogo faleceu. Nós sabíamos, por viva voz, pela primeira pessoa, sabíamos que o carro estava cedido para ser exposto. Não passava pela ideia do meu pai ir lá de um momento para o outro resgatar o carro, trazer o carro. Portanto, o meu pai achava, na sua convicção, que realmente que o carro estaria bem entregue no museu e nós, como família, estávamos completamente descansados em relação a isso, porque era a vontade dele e, portanto, nunca nos passaria pela ideia ter um dia mais tarde que ir lá buscar o carro, porque o carro poderia lá continuar até hoje e para o futuro, desde que a propriedade do carro não fosse colocada em questão. O Museu do Caramulo pertence a uma fundação privada, a Fundação Abel e João Lacerda. E, embora não seja tutelado pela Direção-Geral do Património Cultural, faz parte da rede portuguesa de museus. Em 2015, lançou uma campanha de crowdfunding para restaurar o Messerschmitt. Estabelecia o valor de 5.000 euros. Este automóvel precisa, para ser restaurado, de uma carlinga nova, de uma pintura, de rever os estofos, de rever a mecânica, mas não é um trabalho complicado. Por isso, contamos consigo, vamos pôr o Messi novamente na estrada. Só 2 anos depois desta campanha de angariação, Diogo soube que o carro do pai tinha sido restaurado. Escreveu então uma carta à direção do museu. Dirigi-me a eles no sentido de comunicar que, após o falecimento do meu pai, eu tinha adquirido a propriedade do veículo. Logo ali me prontifiquei, como aqui diz, sem prejuízo do estabelecimento de um futuro acordo que possa permitir ao Museu do Caramulo expor o identificado veículo nos termos e condições que vierem a ser acordados. O que foi pior foi depois a resposta do Museu do Caramulo, no qual eles assumem, sem sombra de dúvidas, de que, de acordo com os nossos registros, foi doada à instituição nos idos anos de 1982, tendo sido entregue pelo Sr. Engenheiro José Diogo Lucena e Quadros, meu pai, ao Museu do Caramulo. Ora, aqui é que se torna tudo mais interessante, porque nós, enquanto família, não só ignorávamos esta doação, como tínhamos a certeza, por parte do meu pai, que nunca tinha havido doação. Percebi que a única via a seguir seria a judicial. O Tribunal de Viseu deu-lhe razão. Ficou provado que o carro é de Diogo e da irmã. Foi determinado que o museu tem de entregar o veículo aos proprietários, mas também que os proprietários têm de pagar à Fundação Lacerda o dinheiro que gastou no restauro do veículo, no valor ainda a apurar.
O museu recorreu da decisão, mas o Tribunal da Relação de Coimbra confirmou a sentença e decidiu que também o dinheiro obtido pela campanha de crowdfunding tem de ser pago pelos donos do automóvel. A sentença transitou em julgado no dia 1 de outubro. Diogo contactou a Fundação no sentido de agendar um dia para ir buscar o carro e foi aí que mergulhou num impasse, sem solução à vista. O carro até à data não foi entregue voluntariamente, porque o museu se arroga a uma quantia que lhe é devida, faz parte da sentença que eu pretendo cumprir, obviamente, mas essa sentença, relativamente ao valor que eles possam ter despendido no tocante à reparação do carro, reparação essa que foi feita à revelia da família, afinal alegaram em tribunal que tinham gasto uma quantia por cima de 17 mil euros. E quanto dinheiro é que angariaram nesse Angariaram cerca de 5.600 euros, que até à entrada do processo em tribunal, sempre disseram que essa quantia seria, os 5.600 euros seriam mais que suficientes para restaurar todo o carro. Então quando é que subiu para 17.500? Já no decorrer do processo, começaram a aparecer despesas sem serem justificadas nem consubstanciadas em documentos. Mas são despesas, ou seja, não há documento comprovativo de que aquela despesa corresponda à reparação do carro. Até à data não há, embora o juiz, e no meu entender e bem, tenha precavido essa situação, neste sentido, a família fica condenada realmente a pagar os custos totais da reparação quando surgirem os documentos e quando esses documentos forem homologados por um juiz. Ao 6/9, a direção do museu reitera o que transmitiu a Diogo. Sem querer tecer mais comentários, diz que o Museu de Caramulo cumpre e cumprirá sempre todas as decisões judiciais transitadas em julgado que lhe sejam aplicáveis. A decisão agora em causa não constitui exceção e é para ser cumprida, tendo o museu já apresentado disponibilidade para o fazer. Há, no entanto, que ser cumprida também a parte da sentença que condenou os autores a pagar ao Museu de Caramulo uma indemnização pelos custos com o restauro do veículo, tendo o museu direito a retê-lo, enquanto tal pagamento não for integralmente satisfeito, se necessário, mediante prévia liquidação judicial. O 6/9 ouviu vários advogados e juízes e todos concordam que a sentença é clara, obriga à entrega imediata do carro. Já passaram 2 meses. Das 2 decisões judiciais que li, não resulta qualquer possibilidade de inviabilizar a execução da entrega da coisa certa, juridicamente é assim que se diz, a entrega do automóvel ao seu legítimo proprietário reconhecido como tal. As decisões judiciais são claras. Poderá dizer-me, bem, mas já existe um processo de liquidação da quantia exequenda a que tem direito o museu. Mas esse processo não é fator impeditivo da execução da parte da sentença que está transitada em julgado. Portanto, para mim não há nenhum impasse jurídico. O que há é uma situação de cumprimento ou incumprimento de uma sentença. Portanto, não há direito de retenção? Não. Por não ter sido possível a entrega voluntária do veículo, no passado dia 11 de novembro, Diogo foi ao museu com um reboque, um agente de execução e elementos da GNR para recuperar o carro. E quando lá cheguei, fomos surpreendidos, nenhum dos responsáveis do museu se encontrava. Disseram também que não sabia é algo que já escapa ao entendimento de qualquer pessoa, que não sabiam de que carro se tratava, apesar do carro constar no site do museu, que não sabiam de que carro se tratava, nunca o tinham visto, não sabiam do seu paradeiro. Foi lavrado um auto por parte da GNR que descreve esta situação. O que se tratou foi de uma clara obstrução à justiça, em cumprimento de uma sentença judicial. Neste caso... Mas esse processo de obstrução à justiça já está em andamento? Já está em andamento, assim como a queixa para o Ministério Público relativamente às próprias funcionárias que não colaboraram com as autoridades naquele dia. Não há nenhuma possibilidade de, perante uma ordem judicial de entrega, a execução feita por agente de execução, inclusivamente acompanhado de força pública, não há nenhuma dúvida de que a coisa tem de ser entregue. Porque a ordem é legítima, não há dúvida nem disputa nenhuma sobre a propriedade, a coisa tem que ser entregue. E diria mais, se há uma ordem legítima da autoridade, se está a força pública a dar força à decisão judicial, o que pode vir a haver, eventualmente, será até uma desobediência a uma ordem judicial. E como é que o proprietário pode ultrapassar este impasse? Não há nenhuma dúvida. O agente de execução, acompanhado da força pública, entra, abrem as portas, retiram o carro, nem que seja com reboque. O 6/9 pediu para ver o carro, mas não nos foi mostrado. O meu pai faleceu há 22 anos e, portanto, é uma situação que eu estou a resolver em nome dele, como se ele cá estivesse, no fundo, é ele que está a ser expoliado, nem sou tanto eu nem a minha irmã. É o meu pai, presentemente, continua a ser expoliado
Como lhe digo, interessa-me que seja feita a justiça e acho que essa justiça será feita no dia em que o carro for entregue à família.